Quando Deus se cala, algo sério está acontecendo. Quando Deus fica em silêncio, você já se perguntou se existe um mistério maior acontecendo nos bastidores da sua fé? Já parou para pensar por que, justamente quando você mais ora, mais espera e mais precisa, o céu parece não responder? Hoje você vai entender o que realmente está por trás do silêncio divino e qual é o propósito oculto que quase ninguém consegue enxergar. Porque talvez esse momento de vazio, essa sensação de distância e essa inquietação que você carrega no coração não seja um castigo, mas o começo de algo muito maior que Deus está preparando para você. Eu falo isso com cuidado e verdade, porque eu também já estive nesse lugar. Já vivi fases em que a fé continuava, mas a voz parecia ter desaparecido. Ao longo do tempo, estudando a palavra, caminhando com pessoas que passaram por processos espirituais profundos e vivendo isso na prática, aprendi que o silêncio de Deus carrega uma linguagem própria, que não é explicada em frases rápidas nem em respostas fáceis. E o que vou compartilhar neste vídeo pode mudar completamente a forma como você interpreta esse momento da sua vida, porque existe um detalhe sobre o silêncio de Deus que quase nunca é dito, e ele faz toda a diferença quando a fé começa a ser testada de verdade. O silêncio, que não chega de fora. Existe um tipo de silêncio de Deus que não se manifesta nos acontecimentos visíveis, mas na mudança sutil do que acontece dentro da pessoa. As circunstâncias continuam parecidas, a rotina segue, as orações ainda existem, mas algo interno deixa de responder como antes. A fé não some, porém, a sensação de direção desaparece. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus se afastou, quando, na verdade, ele apenas deixou de conduzir pela emoção. Deus não se cala porque está distante, ele se cala porque decidiu aprofundar. Esse silêncio não chega como abandono, chega como um espelho. Ele retira o excesso de ruído que antes mascarava conflitos internos, dependências emocionais e expectativas equivocadas. Quando tudo fica quieto por fora, a pessoa finalmente começa a ouvir o que vinha ignorando por dentro. Esse tipo de silêncio incomoda porque desmonta a fé baseada apenas em sensação. Não há arrepio, não há confirmação imediata, não há aquela resposta clara que conforta. O coração começa a se inquietar porque percebe que não pode mais terceirizar decisões espirituais. Deus deixa de falar para ensinar a escutar. E escutar exige maturidade, exige coragem para encarar verdades que antes eram abafadas pelo barulho da religiosidade, das opiniões alheias e até das próprias justificativas internas. O silêncio interior expõe intenções, revela motivações ocultas e confronta expectativas que não estavam alinhadas com o propósito de Deus. Muitos tentam fugir desse momento, preenchendo o vazio com distrações espirituais. Buscam mais mensagens, mais conselhos, mais atividades, como se o problema fosse falta de informação. Mas o silêncio de Deus não é falta de conteúdo, é excesso de dependência. Ele acontece quando a pessoa já sabe o suficiente, mas ainda não confia o bastante para caminhar sem confirmação constante. É nesse ponto que a fé começa a ser refinada. Não uma fé frágil, sustentada por respostas rápidas, mas uma fé capaz de permanecer mesmo quando não sente nada. O silêncio revela se a pessoa confia em Deus ou apenas no que Deus faz. Quando Deus se cala por fora, ele está criando espaço para uma transformação interna que não acontece de outra forma. Ele permite que a pessoa perceba onde colocou sua segurança, em que baseou sua identidade espiritual e o quanto condicionou sua fé a resultados visíveis. Esse processo dói porque desmonta certezas antigas. O silêncio obriga a fé a sair do lugar confortável e entrar em um território mais profundo, onde não há garantias emocionais, apenas convicção. É aqui que muitos se frustram, não porque Deus falhou, mas porque a fé que tinham não estava preparada para esse nível de intimidade. Esse silêncio interno também revela algo importante. Deus não está tentando confundir, ele está ensinando a discernir. Quando a pessoa aprende a ficar quieta diante de Deus,
Ela começa a perceber nuances que antes passavam despercebidas. Aprende a diferenciar ansiedade de direção, desejo pessoal de propósito divino, impulso emocional de convicção espiritual. O silêncio educa o coração. Ele ensina a esperar sem negociar, a obedecer sem aplauso, a confiar sem garantias imediatas. Isso não acontece em ambientes barulhentos. Só acontece quando Deus reduz o som externo para fortalecer a escuta interna. É por isso que esse silêncio parece tão desconfortável. Ele exige responsabilidade espiritual. Não dá mais para culpar as circunstâncias, as pessoas ou até o próprio Deus. O silêncio coloca a pessoa diante de si mesma e diante de Deus ao mesmo tempo. É um convite à maturidade, não à desistência. Quem entende isso para de correr atrás de respostas e começa a alinhar a vida. Quem não entende, interpreta o silêncio como rejeição e se afasta exatamente no momento em que Deus está mais próximo. O silêncio que não chega de fora é o sinal de que Deus está trabalhando onde ninguém vê, preparando algo que só se sustenta quando a fé deixa de depender do barulho. Quando Deus para de confirmar o que você já sabe. Existe um momento na caminhada espiritual em que Deus deixa de repetir o que já foi dito. Não porque ele mudou de ideia, mas porque a pessoa já recebeu direção suficiente para seguir. Esse silêncio específico confunde, porque a pessoa continua pedindo sinais, confirmações e respostas, enquanto Deus espera a atitude. É aqui que muitos se sentem inseguros, como se estivessem andando no escuro, quando na verdade estão apenas sendo convidados a confiar no que já foi revelado. Deus para de confirmar quando a fé precisa deixar de ser dependente de garantias constantes e começar a operar a partir da convicção. Esse tipo de silêncio acontece depois de um período de clareza. Houve palavras, orientações, aprendizados, experiências. Mas em vez de avançar, a pessoa começa a negociar com Deus, pedindo mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma prova. O silêncio surge como resposta a essa insistência. Não é dureza, é ensino. Deus não se cala para confundir, ele se cala para fortalecer. Ele sabe que repetir a mesma direção enfraqueceria a responsabilidade espiritual. Confirmar demais gera dependência. Silenciar nesse momento gera maturidade. Muitos confundem esse silêncio com abandono, porque esperam que Deus funcione como um sistema de validação contínua. Querem ouvir a mesma coisa várias vezes para se sentirem seguros. Mas fé não amadurece na repetição constante, amadurece na prática. Quando Deus para de confirmar, Ele está dizendo, sem palavras, que agora é hora de viver o que já foi entendido. Esse silêncio revela se a pessoa realmente confiou na direção recebida ou apenas gostou da sensação de ser guiada. Esse processo expõe um conflito interno profundo. A pessoa percebe que sabe o que deve fazer, mas tem medo das consequências. Então tenta transformar a insegurança em espiritualidade, pedindo mais sinais, mais respostas, mais tempo. O silêncio de Deus corta esse ciclo. Ele não discute com o medo. Ele espera que a fé avance apesar dele. Quando Deus para de confirmar, Ele está observando se a obediência vem da convicção ou da necessidade de controle. Esse silêncio também protege. Muitas decisões não precisam de novas revelações, apenas de coragem para serem executadas. Deus se cala para impedir que a pessoa fique paralisada em análises infinitas. Ele sabe que confirmar de novo não traria paz, apenas adiaria o movimento. O silêncio força a pessoa a assumir responsabilidade espiritual pelas escolhas que já sabe que precisa fazer. É desconfortável, mas libertador. Nesse ponto, a fé deixa de ser passiva. Não dá mais para esperar sentir algo diferente para agir. A pessoa precisa decidir se confia no que Deus já falou ou se vai continuar presa à necessidade de ouvir mais. O silêncio revela se a fé está baseada na voz de Deus ou na reação emocional que essa voz provoca. Quando Deus para de confirmar, Ele está ensinando a caminhar com constância, não com empolgação momentânea. Muitos se afastam nesse estágio porque confundem silêncio com reprovação. Mas, na verdade, é um sinal de confiança.
Deus não para de confirmar para quem ainda não ouviu. Ele para de confirmar para quem já recebeu direção suficiente para avançar. Esse silêncio não é um teste de conhecimento, é um teste de caráter espiritual. Ele separa quem vive de dependência emocional de quem vive de convicção. Quando a pessoa entende isso, algo muda por dentro. Ela para de pedir sinais e começa a alinhar atitudes, para de negociar com o medo e começa a obedecer com responsabilidade. O silêncio deixa de ser um peso e passa a ser um marco de maturidade. Deus não se cala porque deixou de se importar. Ele se cala porque acredita que a fé já pode caminhar sozinha por um tempo. E esse momento, embora desconfortável, é essencial para que a fé deixe de ser frágil e se torne firme. O dia em que a fé para de ser emocional. Chega um momento em que a fé deixa de ser sustentada pelo que se sente e passa a ser conduzida pelo que se crê. Esse dia quase nunca é anunciado. Ele começa quando as emoções já não respondem como antes, quando orar não provoca o mesmo conforto imediato e quando a presença de Deus parece menos perceptível. Muitos interpretam isso como frieza espiritual, mas na verdade é transição. Deus não está retirando a fé. Ele está retirando a dependência emocional que impedia a fé de amadurecer. A fé emocional é importante no início, mas ela não sustenta processos profundos. Quando Deus silencia, Ele está ensinando a fé a permanecer mesmo quando não há sensação alguma. Esse momento assusta porque desmonta uma lógica conhecida. A pessoa aprendeu a identificar a presença de Deus por sinais internos, arrepios, lágrimas, paz imediata. Quando esses sinais cessam, surge a dúvida. Mas fé não foi criada para ser um reflexo do estado emocional. Ela foi criada para permanecer firme, mesmo quando o coração oscila. Deus permite que as emoções se aquietem, para que a convicção se fortaleça. A fé que depende de emoção não resiste à espera. A fé que nasce da convicção atravessa o silêncio sem se perder. Nesse estágio, Deus deixa de responder à ansiedade. Não porque a ansiedade seja pecado, mas porque ela não pode mais governar decisões espirituais. A fé emocional reage ao ambiente. A fé madura responde ao propósito. O silêncio de Deus cria um espaço onde a pessoa precisa decidir se continuará confiando, mesmo sem sentir nada. É um momento delicado, porque não há reforço externo, não há estímulo emocional. Só resta a escolha de permanecer ou recuar. Muitos tentam provocar sentimentos para provar que a fé ainda está viva. Buscam experiências intensas, ambientes específicos, palavras fortes, como se isso fosse garantia de espiritualidade. Mas Deus não negocia com a necessidade de sentir. Ele não responde à tentativa de manipular emoções. O silêncio permanece até que a pessoa compreenda que fé não é sensação constante, é compromisso diário. Quando a fé deixa de ser emocional, ela se torna mais silenciosa, mais estável e mais profunda. Esse processo revela algo importante. Deus não está distante quando a emoção some. Ele está próximo, observando se a fé continuará existindo sem estímulo. O silêncio emocional é uma poda. Ele corta excessos para fortalecer a raiz. A pessoa começa a perceber que pode continuar orando mesmo sem vontade, obedecendo mesmo sem entusiasmo, confiando mesmo sem conforto. Isso não é frieza, é maturidade. Nesse ponto, a fé começa a se expressar mais nas atitudes do que nas palavras. Menos discurso, mais constância. Menos expectativa de sentir, mais compromisso em viver. O silêncio emocional ensina a obedecer sem aplauso interno. Ensina a caminhar sem recompensa imediata. Deus forma caráter espiritual nesse lugar. Não é um processo rápido nem confortável, mas é necessário para que a fé deixe de ser frágil. Quando a pessoa entende que a fé não morreu, apenas amadureceu, algo se alinha por dentro. A ansiedade diminui, a comparação desaparece e a necessidade de confirmação emocional perde força. A fé passa a descansar em Deus, não no que sente sobre Ele. O silêncio deixa de ser interpretado como ausência
e passa a ser reconhecido como ensino. É nesse dia que a fé para de depender do coração e começa a ser sustentada pela convicção. O silêncio como filtro de intenções. Existe um momento em que o silêncio de Deus começa a revelar o que realmente move a fé de uma pessoa. Quando não há resposta imediata, quando não há sensação de proximidade, quando nada parece avançar, as intenções vêm à tona. É nesse ponto que muitos descobrem que não estavam buscando transformação, mas alívio. Não estavam buscando a vontade de Deus, mas uma solução rápida. O silêncio funciona como um filtro, porque remove tudo aquilo que só se sustenta enquanto há benefício emocional. O que permanece nesse silêncio é o que realmente é fé. Esse processo é desconfortável porque obriga a pessoa a encarar perguntas que evitava. Por que continuo orando se não sinto nada? Por que continuo obedecendo se não vejo resultados? Por que continuo confiando se o silêncio persiste? Essas perguntas não são sinal de fraqueza, são sinal de confronto interno. Deus permite esse confronto porque Ele não trabalha com ilusões. O silêncio expõe expectativas distorcidas e corrige motivações que estavam baseadas em troca. Onde há troca, não há entrega. Quando Deus se cala, Ele observa quem permanece pelo relacionamento e quem permanece pelo resultado. Esse silêncio separa a fé, que depende de recompensa, da fé, que nasce da convicção. Muitas pessoas querem Deus pelos benefícios, mas não estão prontas para caminhar com Ele quando o caminho fica incerto. O silêncio revela isso sem precisar acusar, sem precisar explicar. Ele simplesmente deixa o tempo mostrar o que é real. Nesse estágio, muitas intenções começam a cair. Algumas pessoas percebem que estavam orando mais por medo do que por confiança. Outras percebem que obedeciam esperando reconhecimento, aprovação ou segurança emocional. O silêncio não condena essas intenções, mas também não as alimenta. Ele deixa que elas se esgotem sozinhas. O que sobra depois disso é uma fé mais limpa, menos interessada, mais consciente. Esse filtro também protege a pessoa de decisões erradas. Quando as intenções não estão alinhadas, qualquer resposta poderia ser interpretada de forma equivocada. Deus se cala para impedir que a pessoa use a resposta como justificativa para escolhas que não nasceram da maturidade. O silêncio dá tempo para que o coração se alinhe antes que a direção seja retomada. Ele não atrasa, ele ajusta. Muitos se frustram porque acham que o silêncio é sinal de rejeição. Mas, na verdade, é um sinal de cuidado profundo. Deus prefere silenciar a confirmar intenções desalinhadas. Ele prefere trabalhar no interior antes de liberar qualquer direção externa. Esse processo exige honestidade. A pessoa precisa admitir para si mesma o que realmente está buscando. Quando isso acontece, o silêncio começa a cumprir seu papel. O filtro das intenções não é imediato. Ele acontece aos poucos, conforme o silêncio se prolonga. Expectativas superficiais se tornam insustentáveis. Motivações frágeis perdem força. A fé que permanece não é mais ansiosa nem negociadora. Ela é mais firme, mais serena e mais consciente do que realmente importa. O silêncio vai afinando o coração, retirando excessos e deixando apenas o essencial. Quando esse processo se completa, a pessoa percebe que não precisa mais de respostas constantes para permanecer. Ela já não busca Deus apenas pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. O silêncio deixa de ser um peso e passa a ser um divisor de águas. Ele marca o momento em que a fé deixa de ser interesseira e se torna verdadeira. É nesse ponto que Deus começa a confiar processos maiores, porque sabe que a intenção agora está alinhada. Quando Deus observa sem interferir, existe um tipo de silêncio que não vem para ensinar algo novo, mas para revelar quem a pessoa se tornou. Nesse momento, Deus observa sem interferir, não porque deixou de se importar, mas porque interferir agora impediria o amadurecimento. Esse silêncio é um dos mais difíceis de aceitar, porque ele acontece quando a pessoa já sabe o que fazer,
mas ainda espera que Deus faça por ela. É o silêncio que acompanha decisões, escolhas e caminhos onde a fé precisa assumir responsabilidade. Deus observa porque confia que a pessoa já recebeu estrutura suficiente para agir. Esse silêncio incomoda porque quebra uma expectativa comum, a expectativa de que Deus sempre intervirá para evitar erros, dores ou consequências. Mas a fé não cresce quando tudo é corrigido antes de acontecer. Ela cresce quando a pessoa aprende a discernir, a escolher e a lidar com os resultados. Deus observa sem interferir para permitir que a consciência espiritual seja fortalecida. Ele permite que a pessoa experimente o peso das próprias decisões, não como punição, mas como formação. Nesse estágio, muitos se sentem abandonados porque confundem intervenção com presença. Acham que Deus só está perto quando impede algo de dar errado ou quando resolve rapidamente. Mas presença não é controle. Presença é acompanhamento. Deus continua ali, atento, consciente de cada passo, mas respeitando o processo de crescimento. Ele observa porque sabe que interferir agora criaria dependência, não maturidade. O silêncio se torna uma forma de confiança. Esse tipo de silêncio também revela o quanto a pessoa confia em Deus ou apenas no resultado das escolhas. Quando Deus não interfere, a pessoa precisa decidir se continuará alinhada, mesmo sem garantias. Não há correção imediata, não há sinal claro, não há confirmação externa. Há apenas a responsabilidade de agir com base nos valores que foram construídos ao longo da caminhada. É nesse ponto que a fé deixa de ser teórica e se torna prática. Muitos tentam provocar uma intervenção nesse momento. Oram pedindo sinais, evitam decidir, adiam movimentos, esperando que algo externo aconteça. Mas o silêncio permanece. Não porque Deus não ouviu, mas porque a resposta agora depende da maturidade adquirida. Deus observa para ver se a pessoa age com sabedoria ou se retorna a padrões antigos. Ele observa para ver se a fé se sustenta quando não há correção imediata. Esse silêncio também ensina sobre limites. Deus não substitui a responsabilidade humana. Ele orienta, forma, prepara, mas não vive no lugar da pessoa. Quando ele observa sem interferir, está dizendo que confia na capacidade que foi construída ao longo do tempo. Esse silêncio não é frieza, é respeito. Respeito pelo processo, pela liberdade e pela capacidade de discernimento que foi desenvolvida. Nesse período, a pessoa aprende a lidar com as consequências sem perder a fé. Aprende a corrigir rotas sem culpar Deus. Aprende a reconhecer erros sem se afastar. Esse aprendizado é profundo porque forma caráter espiritual. Deus observa como a pessoa reage quando algo não sai como esperado. Observa se ela permanece humilde, se aprende, se ajusta. O silêncio revela não apenas escolhas, mas reações. Quando Deus observa sem interferir, Ele está formando alguém que não depende de correções constantes. Está formando alguém capaz de caminhar com sabedoria, mesmo quando não sente apoio imediato. Esse silêncio constrói uma fé estável, que não desmorona diante de erros ou frustrações. A pessoa percebe que Deus não precisa interferir para continuar presente. Ele está ali, acompanhando, sustentando, mesmo em silêncio. Esse estágio marca uma mudança importante. A fé deixa de exigir intervenção constante e passa a confiar na presença contínua. A pessoa começa a entender que Deus não se cala para se afastar, mas para permitir que a fé se torne adulta. Quando esse silêncio é compreendido, ele deixa de gerar insegurança e passa a gerar responsabilidade. É nesse ponto que a caminhada espiritual se torna mais sólida, mais consciente e mais alinhada com o propósito de Deus. A solidão espiritual que antecede a autoridade. Existe uma solidão espiritual que não é ausência de pessoas, mas ausência de identificação. A pessoa continua cercada, conversa, trabalha, participa, mas por dentro sente que já não pertence ao mesmo lugar de antes. Essa solidão começa quando Deus aprofunda a visão espiritual e a forma de enxergar a fé muda.
Aquilo que antes fazia sentido perde força. Conversas já não alimentam. Ambientes já não confortam. Não é arrogância, é transição. Deus permite esse isolamento interno porque a autoridade espiritual não nasce em meio à aprovação constante. Ela nasce quando a pessoa aprende a permanecer firme, mesmo sem validação. Essa solidão assusta porque quebra vínculos emocionais antigos. A pessoa percebe que já não consegue compartilhar tudo, que certas experiências não são compreendidas por quem ainda não passou por processos semelhantes. Deus usa essa solidão para ensinar discernimento e silêncio. Nem tudo precisa ser explicado. Nem todo processo precisa ser exposto. A solidão espiritual ensina a caminhar com Deus sem depender do entendimento alheio. É aqui que a fé deixa de ser coletiva e se torna profundamente pessoal. Muitos tentam escapar dessa solidão se adaptando novamente ao que já não faz sentido. Forçam conexões antigas, tentam caber em lugares que já não comportam quem se tornaram. Mas isso gera conflito interno. Deus não cria essa solidão para punir, mas para proteger. Ele afasta a pessoa de influências que poderiam diluir o processo. A autoridade espiritual exige clareza interior, e clareza não nasce em ambientes confusos. O silêncio e a solidão organizam o coração. Esse período também revela quem realmente sustenta a fé da pessoa. Quando não há aplauso, reconhecimento ou companhia constante, sobra apenas o relacionamento com Deus. É nesse ponto que muitos percebem que estavam mais ligados às pessoas do que ao propósito. A solidão espiritual corta essa dependência. Ela força a pessoa a encontrar segurança em Deus, não na aceitação externa. Isso dói, mas fortalece. Deus prepara a autoridade no anonimato. Antes de confiar influência, ele forma a estrutura. Antes de ampliar a voz, ele fortalece a raiz. A solidão espiritual é o lugar onde a pessoa aprende a ouvir Deus sem interferência, a discernir sem pressão e a obedecer sem plateia. Não há urgência, não há comparação, não há disputa. Só existe alinhamento. É nesse ambiente que decisões profundas são tomadas e valores são consolidados. Essa solidão também ajusta expectativas. A pessoa percebe que a autoridade espiritual não é ser visto, mas ser coerente. Não é falar alto, mas viver alinhado. Não é convencer, mas sustentar. Deus usa a solidão para retirar a necessidade de aprovação e substituir pela responsabilidade espiritual. Quem não suporta esse processo dificilmente sustenta o peso da autoridade quando ela chega. Muitos líderes espirituais se perderam porque pularam essa etapa. Receberam visibilidade antes de maturidade, voz antes de estrutura, influência antes de alinhamento. Deus evita isso criando períodos de solidão, onde ninguém aplaude, ninguém valida e ninguém entende completamente. É ali que o caráter é formado. É ali que a fé se torna firme o suficiente para não se corromper quando a autoridade se manifesta. Quando esse período se completa, a solidão deixa de doer. Ela se transforma em clareza. A pessoa já não se sente perdida, apenas consciente. Já não busca se encaixar, apenas permanecer alinhada. A autoridade que nasce desse processo não precisa ser anunciada. Ela é percebida. Deus confia responsabilidades maiores a quem aprendeu a caminhar sozinho sem se perder. A solidão espiritual não é o fim de algo, é a preparação silenciosa para aquilo que virá. O que Deus está protegendo ao se calar? Quando Deus se cala, quase ninguém pensa em proteção. A primeira interpretação costuma ser atraso, negação ou distância. Mas há silêncios que não existem para negar algo, e sim para impedir que a pessoa avance antes da hora. Deus se cala para proteger processos que ainda são frágeis, decisões que ainda não amadureceram, e estruturas internas que ainda não suportariam o que está por vir. O silêncio não trava o caminho. Ele evita que a pessoa se perca nele. Muitas vezes, se Deus respondesse no tempo em que a pessoa pede, ela usaria a resposta para acelerar algo que ainda precisa de raiz. O silêncio protege contra escolhas precipitadas, alianças mal formadas
e movimentos guiados mais pela ansiedade do que pela sabedoria. Deus conhece o peso de cada etapa e sabe exatamente quando a pessoa está pronta para sustentar aquilo que deseja. Ao se calar, Ele preserva a integridade do propósito. Esse silêncio também protege a pessoa de si mesma. Protege do impulso de provar algo, de agradar alguém, de responder expectativas externas. Quando Deus não fala, Ele retira a pressão de agir para mostrar resultado. A pessoa é forçada a desacelerar, a observar, a amadurecer. O silêncio impede que decisões importantes sejam tomadas para suprir carências emocionais ou medos disfarçados de fé. Deus prefere o silêncio à confirmação que levaria à ruína. Há coisas que só sobrevivem quando crescem no escondido. Deus se cala para proteger o que ainda não pode ser exposto. Protege sonhos que seriam desestimulados se mostrados cedo demais. Protege chamados que seriam atacados antes de criarem força. Protege curas que ainda estão em processo. O silêncio cria um ambiente seguro onde nada precisa ser explicado, defendido ou justificado. É ali que o propósito ganha forma sem interferência externa. Esse silêncio também protege relacionamentos. Muitas respostas, se dadas cedo, gerariam conflitos desnecessários, rupturas precipitadas ou alianças frágeis. Deus se cala para evitar que palavras sejam usadas fora do tempo. Ele sabe que uma verdade dita cedo demais pode ferir em vez de curar. O silêncio ensina a esperar o momento certo, a falar com discernimento e a agir com responsabilidade. Quando Deus se cala, Ele está dizendo que o processo ainda está em andamento. Não é rejeição, é cuidado. A pessoa pode não entender agora, mas esse silêncio evita perdas que só seriam percebidas mais tarde. Ele protege a fé de se frustrar, o coração de se endurecer e o propósito de se corromper. Deus se cala porque vê além do momento imediato. Muitos só reconhecem essa proteção depois que o tempo passa. Olham para trás e percebem que, se tivessem avançado quando queriam, teriam se machucado, se perdido ou desistido. O silêncio, que antes parecia abandono, se revela como um limite amoroso. Deus não explicou, mas guardou. Não respondeu, mas preservou. Quando a pessoa entende isso, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a ser descanso. Ela percebe que não precisa forçar respostas nem acelerar processos. Confia que Deus está cuidando do que ela ainda não consegue enxergar. O silêncio passa a ser sinal de zelo, não de distância. Deus se cala não porque deixou de amar, mas porque ama o suficiente para proteger o que ainda está em formação. Quando o céu fica quieto para que você ouça a si mesmo, existe um silêncio de Deus que não tem a ver com espera, correção ou proteção, mas com revelação interior. É quando o céu fica quieto para que a pessoa finalmente escute o que sempre esteve falando por dentro, mas nunca teve espaço para emergir. Durante muito tempo, a fé foi construída em respostas externas, orientações claras e sinais visíveis. Quando tudo isso cessa, sobra a própria consciência diante de Deus. Esse momento é desconfortável porque expõe pensamentos, desejos e conflitos que antes eram abafados pelo barulho da rotina espiritual. Nesse silêncio, Deus não está distante. Ele está retirando interferências. Quando não há direção externa, a pessoa começa a perceber o que realmente acredita, o que realmente quer e o que vinha sendo empurrado para depois. O silêncio obriga a fé a se tornar honesta. Não dá mais para se esconder atrás de discursos prontos ou expectativas alheias. A pessoa começa a escutar seus próprios medos, suas dúvidas mais profundas e também suas verdadeiras convicções. Deus permite isso porque maturidade espiritual exige autoconhecimento. Muitos evitam esse estágio porque têm medo do que vão encontrar dentro de si. Preferem respostas prontas a confrontos internos, mas Deus sabe que enquanto a pessoa não aprende a ouvir a própria consciência, continuará transferindo responsabilidade. O silêncio cria um espaço onde a pessoa precisa assumir quem é, no que acredita e como pretende viver a fé de forma prática. Não há distração suficiente que silencie esse chamado interior. Nesse momento, a fé deixa de ser apenas aprendida
e começa a ser integrada à identidade. A pessoa já não pergunta apenas o que Deus quer, mas quem ela está se tornando no processo. O silêncio revela padrões repetitivos, decisões adiadas e desejos ignorados, não para acusar, mas para alinhar. Deus usa o silêncio para ajustar a pessoa por dentro, antes de permitir qualquer avanço externo. Esse processo também ensina a diferenciar voz interior de impulso. Nem todo pensamento vem da ansiedade, nem toda inquietação é medo. Quando o céu se cala, a pessoa aprende a discernir o que vem de Deus, o que vem de si mesma e o que vem de influências externas que ainda permanecem. Esse discernimento não nasce no barulho, ele nasce na quietude. É ali que a pessoa aprende a se conhecer sem se julgar, a se confrontar sem se condenar. O silêncio cria maturidade emocional e espiritual ao mesmo tempo. A pessoa passa a entender seus limites, suas fragilidades e também suas responsabilidades. Ela percebe que não pode mais esperar que Deus resolva conflitos que exigem posicionamento. O silêncio não substitui Deus. Ele revela o quanto a pessoa precisa crescer para caminhar com Ele de forma mais consciente. Quando esse processo começa a fazer sentido, algo se acalma por dentro. A ansiedade diminui porque a pessoa para de correr atrás de respostas externas. Ela entende que o silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para amadurecer, para alinhar intenções e para ouvir o que Deus está construindo de dentro para fora. O céu fica quieto não para confundir, mas para formar alguém que sabe escutar antes de agir. O momento exato em que o silêncio cumpre seu papel. Todo silêncio de Deus tem um limite, mesmo quando parece interminável. Ele não existe para confundir, nem para se prolongar sem propósito. Existe um momento exato em que o silêncio cumpre tudo o que precisava cumprir. Esse momento não é marcado por uma data, nem por um sinal externo claro, mas por uma mudança interna profunda. Algo se alinha por dentro, antes que qualquer coisa se mova por fora. A pessoa percebe que já não está mais lutando contra o silêncio. Ela começa a caminhar com ele. Nesse ponto, a ansiedade que antes dominava perde força. A necessidade de respostas urgentes desaparece. A pessoa já não precisa provar nada, nem convencer ninguém. Ela entende que o silêncio não era um obstáculo, mas um processo. O coração se ajusta, as expectativas se reorganizam e a fé encontra um lugar mais estável. O silêncio cumpriu sua função quando a pessoa deixa de pedir explicações e começa a viver com convicção. Esse momento é sutil, não vem acompanhado de euforia nem de grandes emoções. Ele se manifesta como clareza tranquila. A pessoa percebe que sabe o que precisa fazer, mesmo que ainda não veja todos os detalhes. Não há mais confusão, apenas responsabilidade. Deus não precisa falar quando a fé já está alinhada com o propósito. O silêncio se torna desnecessário porque o coração aprendeu o que precisava aprender. Muitos esperam que o fim do silêncio venha com uma grande revelação, mas na maioria das vezes, ele termina com maturidade. Deus não rompe o silêncio para impressionar. Ele rompe quando a pessoa já não precisa ser convencida. O silêncio cumpre seu papel quando a fé deixa de depender de confirmação e passa a se sustentar na convicção. É quando a pessoa entende que Deus nunca esteve distante, apenas estava trabalhando em um nível mais profundo. Nesse estágio, a pessoa olha para trás e percebe o quanto mudou. Aquilo que antes gerava medo agora gera discernimento. Aquilo que antes paralisava, agora fortalece. O silêncio construiu algo sólido que não poderia ter sido formado de outra maneira. Deus usou a ausência de palavras para ensinar verdades que só se aprendem vivendo. Quando o silêncio cumpre seu papel, ele não precisa mais permanecer. Às vezes, Deus volta a falar com clareza. Em outras, ele apenas acompanha em silêncio porque a fé já sabe caminhar. O importante é que a pessoa não se perde mais nesse espaço. Ela entende que silêncio não é abandono, é método. E quando esse método termina, a fé está pronta para sustentar o próximo nível do propósito sem se quebrar. Se Deus está em silêncio, você já está sendo preparado.
Existe uma verdade que muda completamente a forma de enxergar o silêncio de Deus. Quando ele se cala, não é porque algo deu errado, mas porque algo está sendo construído. O silêncio não aparece no início da caminhada, ele surge quando a base já foi lançada e agora precisa ser fortalecida. Deus não prepara pessoas no barulho constante. Ele prepara no oculto, no silêncio, naquilo que ninguém vê e quase ninguém entende. Se Deus está em silêncio com você, é porque o processo já começou. A preparação de Deus raramente é confortável. Ela exige paciência, renúncia e maturidade emocional. O silêncio desmonta pressas, corrige expectativas e remove ilusões. Ele ensina a confiar sem controle, a obedecer sem garantia e a permanecer sem recompensa imediata. Deus prepara primeiro o interior, porque tudo o que não é tratado por dentro desmorona quando exposto por fora. O silêncio é o ambiente onde essa preparação acontece sem distrações. Muitos acreditam que Deus fala para preparar, mas na maioria das vezes, Ele prepara para depois falar. Se Deus explicasse tudo antes, a pessoa não suportaria o peso do que está por vir. O silêncio fortalece a estrutura emocional, espiritual e moral. Ele cria profundidade, consistência e discernimento. Quando a pessoa atravessa esse silêncio sem se perder, ela se torna alguém diferente, mais estável, mais consciente e menos dependente de validações externas. Essa preparação não é visível, mas é real. Enquanto parece que nada acontece, Deus está ajustando percepções, limpando motivações e fortalecendo convicções. Ele está ensinando a pessoa a caminhar sem precisar ser carregada, a decidir sem precisar ser empurrada, a confiar sem precisar de provas constantes. O silêncio forma alguém capaz de sustentar aquilo que pede, não apenas de desejar. Se Deus está em silêncio, é porque Ele vê algo em você que talvez você ainda não consiga enxergar. Ele não desperdiça processos profundos com pessoas superficiais. Ele não investe silêncio em quem não tem capacidade de crescer. O silêncio é um sinal de investimento espiritual. Deus está te preparando para decisões mais conscientes, responsabilidades maiores e uma fé mais sólida. Esse entendimento muda tudo. O silêncio deixa de ser motivo de medo e passa a ser sinal de cuidado. A ansiedade diminui porque a pessoa para de interpretar o silêncio como rejeição. Ela entende que não precisa correr, forçar ou provar nada. Deus está trabalhando no tempo certo, da forma certa, no lugar certo. O silêncio não é a ausência de Deus, é evidência de que Ele está atuando em um nível mais profundo. Quando essa preparação termina, a pessoa não precisa de alarde para perceber. Ela simplesmente sabe. Sabe quem é, sabe no que acredita e sabe como caminhar. Deus não precisa mais falar o tempo todo, porque a fé já aprendeu a permanecer. O silêncio cumpriu sua missão. E quando Deus decide falar novamente, a pessoa está pronta para ouvir, entender e sustentar sem se perder. Se Deus está em silêncio agora, não se apresse em interpretar como fim. É começo. Um começo que não faz barulho, mas constrói algo que permanece. Deus não se cala quando abandona. Ele se cala quando está preparando alguém para algo que não pode ser vivido de forma rasa.